Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde você estiver e quando você estiver. Que a boa mão de Deus, o nosso Pai, esteja ao seu redor. Que a boa mão de Deus, o nosso Pai, seja sobre você e seja sobre a sua família. Hoje é quarta-feira, nós separamos ainda um tempo para meditar na palavra. Nós somos um povo que somos convidados por Deus para perseverar na nossa fé, e nunca houve um tempo tão propício para que nós possamos perseverar na nossa fé. Eu não sei qual é o coração dos irmãos, mas o meu coração está como o coração do salmista no Salmo de número 42. Salmo 42 é a leitura que eu vou fazer hoje à noite. Assim está o meu coração, e acredito que é dessa forma que também que deve estar o seu coração quando o salmista diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando? Quando é que nós vamos voltar ao normal, né? Quando é que a gente vai poder voltar a se abraçar? Quando é que nós podemos, assim, iremos poder exercitar a nossa fé e os dons e talentos que o Senhor nos deu, sem nenhuma restrição? Eu não sei quando, mas acredito que em breve. Logo, logo, logo o Senhor nos restitui tudo aquilo que um dia foi tirado da gente. E hoje estamos vivendo assim, esse tempo de distanciamento, de mundo pequeno, mas acredito que é por um espaço muito pequeno de tempo. Hoje à noite convido você para orar, você que tem sede de Deus, você que anseia por essas águas que saem do trono. Eu convido você para a oração.
Pai bendito, mais uma vez nos conceda a tua presença. E mais uma vez, Senhor, nos conceda a convicção que a tua igreja é uma igreja reunida em volta do teu nome e não em volta de um prédio. Que a tua igreja, Senhor, é um povo junto, reunido em volta da sua palavra e não sentada nos bancos. Se nós olharmos para a realidade dos bancos, Senhor, a gente esfria na fé. Mas somos chamados a não caminhar por vista. Somos chamados a enxergar aquilo que está além das capacidades de se ver com os olhos. Tudo aquilo que nós fazemos hoje à noite, fazemos pela fé. Fazemos com os olhos da fé. Por isso, Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Dê a cada um de nós a tua presença, dê a cada um de nós a tua palavra. E aceita o culto que nós queremos te prestar. Como é desafiador, Pai, poder fazer da nossa casa um ambiente de culto e de igreja. Mesmo porque o teu povo perdeu isso. Os lares deixaram de ser igreja há muito tempo. Os lares têm se tornado lugares de confronto. Os lares têm se tornado, Senhor, um lugar de dores, de machucados, de feridas. Nos ajuda, Senhor, a voltar, a fazer da nossa casa, do nosso ambiente de lar, do nosso ambiente de família, um lugar próprio para o Senhor habitar, o lugar da tua presença, o lugar do culto. Assim eu peço, Pai, e oro pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Queria ainda cantar mais, queria agradecer ao Elcio, Joyce, aos irmãos que nos ajudam hoje à noite e queria convidar você para cantar. Enquanto nós cantamos aqui, nós temos assim uma convicção, uma confiança que do outro lado você nos acompanha, está conosco. Por isso louvemos ao Senhor e cantemos a Ele. Irmãos, boa noite. Vamos declarar ao Senhor que o nosso Deus, Ele é grande, é o nosso Consolador, é o Príncipe da Paz. Nós queremos, Pai, te exaltar sempre. Grande Deus, Consolador, Príncipe da Paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Grande Deus, Consolador, Príncipe da Paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, te exalto, Cristo, meu Rei. Amém. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo agora é o primeiro domingo do mês.
E no primeiro domingo do mês nós não teremos a nossa ceia memorial por causa desse confinamento, por causa desse distanciamento. Estou aguardando para o próximo domingo para ver se nós conseguimos ter uma ceia memorial mais presencial, com algumas presenças aqui no culto. E se não for possível, se ainda for prorrogado esse tempo que nós estamos vivendo tão difícil com a igreja fechada, a gente vai fazer assim online. Vamos fazer aqui, vou convidar você para arrumar uma mesa na tua casa para que você também possa servir a ceia memorial aí na tua casa. Então, nesse próximo domingo agora, que é o primeiro domingo do mês de junho, nós não teremos ceia memorial, vamos deixar para o próximo domingo, né? Que já vai estar perto, inclusive, do Dia dos Namorados. E vai ser um excelente Dia dos Namorados, né? Como está todo mundo dentro de casa, está tudo certo, né? Dá para fazer Dia dos Namorados em casa. Hoje à noite eu leio com os irmãos a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou fazer uma leitura a partir do verso de número 15. E eu vou fazer a leitura na NVI, a nova versão internacional. Peço aos irmãos que me acompanhem na leitura da Bíblia Sagrada. Texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso de número 15 até o 19. Diz assim o texto da palavra de Deus. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Eu hoje trago como tema levante-se. Não é a primeira mensagem, na verdade é a segunda mensagem que eu trago aos irmãos e convido os irmãos para meditar nessa ideia que nós precisamos nos levantar. Eu ainda penso em pessoas que precisam se levantar na vida, porque vivemos um tempo de pandemia, nós perdemos pessoas queridas, nós perdemos emprego, nós perdemos tantas coisas, né? Nós precisamos, às vezes, nos levantar na vida pessoal, nós precisamos, às vezes, nos levantar na vida profissional, nós precisamos, de repente, ter uma outra atitude nos relacionamentos de afetos. Quando eu olho para essa carta de 2 Coríntios, capítulo de número 5, os irmãos lembram do contexto, acredito eu, porque os irmãos são estudiosos também da palavra de Deus, mas o contexto dessa carta é que o apóstolo Paulo estava sendo acusado por alguns judaizantes que chegou na igreja de Corinto. São várias as acusações que eles faziam a respeito do apóstolo Paulo. Eles o acusavam de não ser um apóstolo de verdade, eles o acusavam de pregar heresias, eles os acusavam, por exemplo, de que o ensino de Paulo não era um ensino das Escrituras Sagradas, não corroborava com o Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta, ele escreve para se defender dos seus acusadores. E ele começa se defendendo no capítulo de número 1, mas quando chega no capítulo de número 5, depois de dar sua justificativa, depois de dizer que ele e os seus companheiros passaram por algumas peneiras para que pudesse ser atestado a respeito deles que eles são, sim, verdadeiros discípulos de Jesus, Paulo chega aqui no capítulo 5 e dizendo aos irmãos da igreja de Corinto que assim como ele, Paulo, e os seus amigos tinham um compromisso muito importante com o ministério dado por Jesus, que a igreja também tinha. E ele chama esse ministério que foi dado para os crentes, ministério da reconciliação. Então, Paulo vai esclarecer, olha, presta atenção, tudo vem de Deus.
Deus nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E por causa disso, agora, nós temos esse ministério que pesa sobre nós, que é da nossa responsabilidade, que é o ministério da reconciliação. E nesse texto é praticamente uma síntese da mensagem da reconciliação. O apóstolo Paulo explica assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus Cristo. Deus o fez pecado mesmo ele não tendo pecado. Deus puniu Jesus Cristo por pecados que não eram pecados dele, mas o puniu como se esses pecados fossem dele. E tudo isso, diz o apóstolo, para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. E aí você pode estar se perguntando, pastor, e o que tem isso a ver com o tema da mensagem, levante-se? Bom, eu acredito que tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque nós somos uma raça caída. Tem tudo a ver porque a nossa síntese, ela é exatamente essa. A tragédia da raça humana é que nós somos um povo caído. E para piorar, quando nós nos sentimos assim e nos vemos nessa condição de caídos, quando nós nos vemos nessa condição de estar paralisado na vida, inerte na vida, isso não é por um acaso. Não foi de qualquer jeito. Há momentos, sim, que nós estamos lá no fundo do poço, há momentos, sim, que nós estamos inertes, há momentos que nós estamos lá prostrados na vida, congelados nela, por algumas coisas que aconteceu, mas por algumas coisas que aconteceu porque teve a nossa mão e por algumas coisas que aconteceu que não teve a nossa mão. Mas também podemos estar assim por algumas coisas que faz parte da nossa própria natureza, derrotada e caída por causa do pecado. Muita coisa, irmãos, acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos lá congelados na vida por causa de uma circunstância difícil, porque na nossa trajetória teve uma quebra, porque na nossa história aconteceu alguma coisa, alguma tragédia que nós não conseguimos levantar a respeito dela. E nós sabemos que precisamos de ânimos para recomeçar, que nós precisamos novamente nos motivar a olhar para a vida com um outro jeito, que nós precisamos começar de novo. No fundo do coração, a gente sabe disso. A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta algumas ações restauradoras, vindo da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo, para que os discípulos de Jesus pudessem recomeçar, se levantar de onde estão. Porque somente Deus tem essa capacidade de pegar a gente que está caído e colocar em pé de novo. A própria palavra testemunha que o cair é do homem, mas que o levantar é de Deus. E é Deus que quer nos erguer do chão, é Deus que quer tirar a gente da paralisia da vida, é o Senhor que quer tirar a gente da inércia. E um dos recursos que Deus usa para que possamos sair da inércia, da paralisia, para que possamos voltar a caminhar, às vezes é um choque da realidade, como vimos outro dia. Por quê? Porque senão vamos ficar prisioneiros da nossa leitura da realidade, que não é uma leitura verdadeira. Então, às vezes, o Senhor tem que nos dar um choque com a realidade para nos levantar. Ele nos obriga a enxergar as coisas de forma real. E, às vezes, nós necessitamos mesmo disso. E Deus faz isso por meio da sua palavra, Ele nos dá um choque da realidade através da sua presença na nossa vida. Ele nos dá um choque da realidade por meio do seu próprio povo. Mas a grande verdade é que quando o Senhor nos faz isso, quando Ele faz nos enxergar a realidade como ela realmente é, e não da nossa perspectiva, das nossas circunstâncias, nós podemos nos levantar de novo, podemos ter uma nova perspectiva a respeito da vida. E hoje, quando eu penso nesse tema, quando eu coloco ali assim, ó, levante-se, eu gostaria de falar de um outro recurso que o Senhor coloca à nossa disposição para nos colocar em pé de novo, para que possamos continuar vivendo, para que possamos continuar andando. Porque senão eu posso ficar paralisado na vida não sei quanto tempo. Senão eu posso continuar tendo uma perspectiva errada a respeito da realidade e a respeito da vida.
E é muito ruim estar paralisado na vida. E algumas pessoas estão paralisadas na vida, inertes, congelados, porque elas estão num tipo de prisão. Que prisão? Estão prisioneiras do passado. Estão prisioneiras daquilo que aconteceu. Prisioneiras daquilo que se foi. Não se levantam, não caminham, porque algo aconteceu. E porque algo aconteceu lá no passado, a gente não consegue se desencilhar daquilo, e a gente fica lá como prisioneiro do passado, como prisioneiro da história, como prisioneiro daquilo que já se foi, como prisioneiro daquilo que já aconteceu. E é muito, mas muito fácil a gente se tornar prisioneiro das coisas que nos aconteceram, como é fácil a gente se tornar prisioneiro, cativo daquilo que um dia já foi. E uma coisa que deixa a gente lá inerte, paralisado na vida, estarrecido, que não deixa a gente se levantar, a primeira coisa que eu entendo, irmãos, e que é muito forte na vida de todos nós, é a respeito do nosso passado, porque no passado a gente tem culpa. Culpa. Culpa dos nossos erros. Culpa que às vezes não tem a ver com os nossos erros. Culpas são marcas que nos foram feitas como consequência dos embates da vida, ou simplesmente porque nós vivemos, simples. Carregamos culpa, às vezes, pelo simples fato que nós estamos vivos, que estamos vivendo. E algumas vezes carregamos, sim, dores desse fato. Dores que nos deixam amargurados, e uma boa parte do povo de Deus, gente que ama a Jesus, não consegue sair dessa espécie de prisão, dessa espécie de congelamento. E por causa disso, ela não tem outra perspectiva a respeito da vida, do futuro. Gente que ama a Deus, é de Cristo, mas olha para o futuro sem esperança. E vão caminhando na vida assim. Quantas pessoas que surgem coisas boas diante delas, que elas poderiam voltar a caminhar. Está lá diante delas uma nova perspectiva da vida, mas elas olham para aquilo, lançam mão, falam, agora eu vou, mas daqui a pouco para de novo. Elas não vão muito longe. E por que não vão muito longe? Porque tem alguma coisa prendendo elas lá atrás, lá no passado. E é gente que Deus ama, mas não consegue sair daquele círculo vicioso do aprisionamento que sempre mantém a pessoa paralisada. Ela sempre acha que vai e não vai, sempre acha que agora a vida dá certo, mas de repente não dá certo. É gente que, por mais que o tempo passa, continua inerte, continua paralisada do jeito que era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. A vida não anda. E a vida precisa andar, irmãos, porque a vida é para frente. A vida não é para trás. Por isso que hoje à noite nós vamos dar uma olhada nessas coisas que nos prendem ao passado. Tem uma amarra que deixa a gente lá. E essa amarra é um negócio chamado culpa. Muitos não se levantam de onde estão. Muito a vida não segue. Muitos não andam mesmo, não prosperam, não caminham para frente. Não evoluem, porque ficam prisioneiros do que já foi. Está preso ao seu passado. Estão lá amarrados pelas correntes da culpa. Culpas que ficam remoendo. É na mente, é no coração, e tem hora que a gente pensa que elas nem estão lá, mas na verdade qualquer palavrinha que a gente fala, qualquer gatilho que é puxado, a gente percebe. As culpas estão lá, elas estão presentes, nos consomem todo dia um pouco mais. E é por isso que nós precisamos de uma intervenção de Deus. Por quê? Porque a gente lida muito mal com culpa. A gente lida muito mal com isso. Algumas culpas não foram desencadeadas em nós por motivação nossa, por ação nossa. Foi coisa da vida. Aconteceu. É um pastor lá no Paraná que foi afastar o carro dele e não viu, atropelou o filho dele de 2 anos de idade, estava atrás do carro. A esposa gritou lá, desesperado, nosso filho, o menino morreu. O irmão deixou o ministério, o casamento acabou, porque eles não conseguiram conviver os dois mais com essa culpa, mas não foi erro dele, aconteceu. Mas a culpa se instalou.
E quando uma ferida dessa é feita na nossa alma, só Deus pode nos ajudar. Senão a gente não vive mais, a gente não se levanta nunca mais. É aquele pai que não tinha o costume de deixar a filha na creche, mas um dia a esposa pediu para deixar, e ele com a cabeça cheia foi para o emprego dele, para o trabalho, e a menina ficou dentro do carro. Daqui a pouco ligaram da creche, escuta, essa menina não vai vir para a escola, e o pai desesperou. Estava na reunião de negócio, quando chegou lá, a menina estava morta, culpa. E ficar preso lá atrás, não tem como viver mais. E essas amarras, elas surgem muito fácil na nossa vida, irmãos. E eu gostaria de olhar para elas hoje de uma perspectiva, a perspectiva da palavra de Deus. Como é que as Escrituras enxergam algumas culpas que nós carregamos dentro de nós? Só que hoje eu não vou tratar dessas culpas que não têm a ver com a nossa ação, que não têm a ver com os nossos erros. Eu gostaria de olhar para aquelas culpas que são culpas verdadeiras, são problemas nossos mesmos. Eu sou culpado, foi eu que errei, foi equívoco meu. Eu sou responsável pelo jeito que eu estou. Eu sou responsável pelo jeito que eu vivo. Eu sou participante no processo de vida que eu me encontro hoje. Eu sou a pessoa ativa nessa culpa que eu carrego. E aí, para mim falar a respeito disso, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos para os irmãos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela usa algumas palavras diferentes, né? E essas palavras diferentes que ela usa para dizer que essas coisas é que geram culpa no nosso coração. E aí, quando a gente vai olhar, estudar a língua grega, todas elas têm as mesmas terminações, que são as mesmas terminações para a palavra pecado, né? A palavra pecado na Bíblia Sagrada, ela não aparece como uma palavra única na língua grega. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada na língua portuguesa, a palavra pecado é pecado para qualquer coisa que tiver ali. Nós só temos uma palavra para isso, mas não é assim na língua grega. A língua grega tem outras terminações, tem outras palavras para se referir ao pecado, mas todas elas são traduzidas na língua portuguesa por uma mesma coisa, um negócio chamado pecado. E é a respeito dessas palavras que eu vou, hoje à noite, meditar com os irmãos para a gente falar a respeito de culpa. Culpa que podem se abrigar no nosso coração. A primeira palavra que aparece aqui é a palavra amartia para pecado. Amartia é errar o alvo. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. A gente não assume esse ministério da reconciliação porque nós temos pecados, porque nós temos amartia, porque nós erramos o alvo. Eu sinto culpa, me sinto culpado porque eu errei o alvo. E o que significa amartia, errar o alvo? Significa que pecado nesse sentido aqui é não ser aquilo que eu poderia ser. Ou, se você preferir, não ser aquilo que você deveria ser. E tem muita gente convivendo com culpa, porque não é o que deveria ser. Tem muita gente preso na culpa, porque não conseguiu ser aquilo que poderia ser. Eu poderia ter sido um marido melhor. Eu poderia ter sido um filho melhor. Eu poderia ter sido uma esposa melhor. Eu poderia, ou deveria ter sido um pai melhor. Eu deveria ser um discípulo melhor. A amartia, eu errei o alvo. Eu não sou aquilo que eu deveria ter sido. Eu não sou aquilo que eu poderia ter sido. E porque eu não sou aquilo que eu poderia ter sido, isso gera culpa, amarras, que prende a gente a um passado e nos amarra lá e nos impede de continuar vivendo como Deus gostaria que a gente vivesse. E ficamos presos naquelas culpas interiores, intensas, ferrenhas. Por quê? Porque eu não sou o que eu poderia ser. Eu não sou aquilo que eu deveria ter sido. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos?
A Bíblia diz que Deus investiu muito na minha vida e investiu muito na sua vida. O Senhor não apenas investiu muito na tua vida quando você estava no ventre materno e quando Ele estava trabalhando todos os detalhes de como você seria. O Senhor não apenas investiu você para que você pudesse ter o milagre do nascimento e nascer do jeito que você é, com saúde, saudável. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus deu a você algo da sua própria natureza, da natureza dele, de Deus. Ele colocou algo da sua natureza em nós, Ele investiu em nós. E esse investimento que Deus fez em mim e fez em você, nós chamamos isso de dons. Chamamos isso de talento, de disposição para cumprir os propósitos de Deus. São capacidades que o Senhor escolheu. São capacidades que Deus pegou a dedo e colocou em mim, colocou em você e faz parte de nós. Nós somos assim. Temos habilidade diferente, talento diferente. Tem dia que dá uma inveja santa de ver os irmãos tocar os instrumentos aqui. Tem dia que dá uma inveja santa de ver os irmãos cantar e ser afinado. Eu sou um desastre para isso. Meus meninos lá em casa pegavam os gibi que eu tinha lá e pegavam um lápis e começavam a desenhar e desenhava de forma perfeita. Isso é divino. É a habilidade dada por Deus. Eu não consigo pegar um lápis e fazer uma imagem, mas eles fazem. Admiro meu irmão Vinícius, que pinta quadros lindíssimos. Me presenteou um lá em casa. Que coisa maravilhosa, que talento, que habilidade que Deus deu para aquele menino. Deus investiu em nós, irmãos. O Senhor fez doação, Ele se deu a nós, Ele deu algo da sua própria natureza. Nós somos dotados por Ele com qualidades, com talentos. E tudo isso para que nós pudéssemos ser instrumento dEle aqui na terra. Instrumento de justiça, como diz o texto aqui. Instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros. E faz tudo isso porque também tinha um propósito. Queria um relacionamento de amor para conosco. E nós, pastor, nós pecamos. Nós temos armadilha. A gente está preso a algumas culpas porque a gente poderia ser mais e não é. A gente deveria ser outra coisa e não está sendo. Nós ficamos muito distantes dos propósitos divinos. Nós estamos distantes de Deus no relacionamento para com Ele, porque a nossa vida com Ele é politicamente correta, mas não tem relacionamento pessoal, de intimidade com Ele. A gente está aquém do que Deus pretendia, irmãos. A gente fala que ama a Deus, mas não se dedica a nada que se refere a amar a Deus. Porque quem ama a Deus, ama tudo que é de Deus, ama a palavra de Deus, ama a vida de oração. E o Senhor quis que nós vivêssemos assim nesse mundo, para ser um espelho da sua glória. Por isso que Ele investiu em mim, por isso que Ele investiu em você. Mas nós erramos o alvo. Nós não somos o que deveríamos ser. Nós não somos o que deveríamos ser na nossa vida com Deus. Nós não somos o que deveríamos ser aqui neste mundo para representar a Deus, para ser um testemunho vivo dEle. Nós não somos o que deveríamos ser como povo de Deus. Nós não somos o que deveríamos ser como discípulo de Jesus. A gente não é o que deveria ser como profissional. A gente não é o que deveria ser como marido, como filho, como pai, como esposa. A gente errou o alvo. A gente caiu feio. Quantas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Da gente se redimir, tomar o caminho, e a gente não toma essa decisão. Parece que nunca. Eu fico pensando, irmãos. Eu não sei se os irmãos já se sentiu assim culpado porque desperdiçou uma oportunidade. Eu não sei os irmãos, mas eu já. Você sabe muito bem a história das oportunidades, né? Que as oportunidades, ela vêm, né? Mas também vão. Alguns ainda brincam assim, escuta, o cavalo passou arriado, você não viu? Às vezes é assim. A montaria aparece, o arreio está lá, não tem ninguém em cima, a gente poderia pegar aquele cavalo, tomar as rédeas, tocar, mas a gente não faz.
Às vezes a oportunidade vem, bate na nossa porta, mas a gente toma a decisão de não abrir a porta. E a oportunidade, sabe o que ela faz? Ela vai embora. E aí passa um tempo depois, a gente se sente culpado. Eu perdi uma oportunidade. Eu desperdicei uma grande chance na vida. É isso mesmo. Deus te deu oportunidade, Deus te deu talento, Deus te deu habilidades. E chega uma hora na vida que a gente olha para trás, na nossa vida para com Deus, a gente olha para trás, tudo aquilo que poderia ter sido e não foi, e a gente fica assim imaginando, gente, como eu desperdicei oportunidades, como eu desperdicei o talento que Deus, o Pai, me deu. E é muito interessante que enquanto eu falo isso, tem um monte de gente do povo de Deus que está fazendo isso. Desperdiçando exatamente oportunidades. Deus deu talento, deu habilidade, mas colocou no armário. O Senhor deu talento, deu habilidade, mas varreu para debaixo do tapete. Vivemos uma pandemia, tem que guardar todos os talentos, as oportunidades, irmãos, passam. E a Bíblia Sagrada diz que aquilo que um dia foi dado também pode ser tirado. Aquilo que Deus te deu não é para você fazer o que você bem entende. O que Deus te deu é para você fazer aquilo que Ele gostaria que você fizesse com o que Ele te deu. Mesmo porque não é teu. Se você tem algum dom, se você tem alguma habilidade, foi dado. Foi Deus que repartiu. Você foi capacitado. E a capacidade que recebeu não é para você. Mas a gente erra o alvo. E depois tem que conviver com culpa. A gente sabe que Deus nos deu tantas coisas para que pudéssemos ser melhores. Seja dentro de casa, seja no mundo, seja no emprego, seja na igreja, seja no serviço a Deus. Mas a gente vai desperdiçando a oportunidade. Chega uma hora para trás, a gente olha para trás, sabe o que a gente vê? Que nós temos culpa. Estamos presos àquilo que poderia ter sido. Estamos presos porque a gente poderia ter sido uma outra coisa e olha para a vida hoje e não é. Errou o alvo. E porque errou o alvo, está longe do propósito de Deus. E aí nós precisamos confessar, porque a gente precisa de perdão. E é exatamente esse o perdão que nos redireciona a gente a se levantar da onde nós estamos. Exatamente esse perdão de Deus que tira a gente desse aprisionamento da culpa. A culpa de ter sido aquilo que não foi. E essa é a ideia do apóstolo Paulo quando escreve esse texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Ele começa esclarecendo no verso de número 15, ele, Jesus, morreu por todo mundo. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Aonde está escrito que você tem que viver para você mesmo? Deus me perdoa e morreu no meu lugar para que a minha vida não fosse uma vida enclausurada em mim mesmo, para que o meu viver não fosse egoísta, para que a minha vida não fosse desperdiçada a respeito de mim mesmo. Deus investiu em mim, investiu em você para que a nossa vida fosse útil no projeto que Ele, o Senhor, tem. E o projeto de Deus é muito maior do que eu, é muito maior do que você, irmãos. Me desculpa. A gente precisa de perdão de Deus. Eu preciso e você precisa também. Porque Deus quer reconstruir o propósito dele na minha vida e quer reconstruir o propósito dele na sua vida. Mas só que tem uma coisa, irmão, a gente não consegue voltar no passado. Não dá mais. E por isso é muito problemático a gente ficar preso em coisas que já estão lá no passado. Não dá para voltar mais. Não fique você que está me ouvindo aí imaginando que tem um jeito de voltar lá atrás e consertar aquele ponto onde você errou. Não tem como mais fazer isso. Aquilo que foi errado lá atrás vai continuar errado lá atrás, porque não tem máquina do tempo. Não tem como você voltar naquele instante, naquele momento e fazer diferente. Não dá.
O tempo, ele é assim mesmo, ele só vai para frente. A respeito do nosso passado, daquilo que a gente poderia ter sido e a gente não foi, só tem uma coisa que nós podemos ter convicção e absoluta certeza. A única coisa que nós necessitamos a respeito do nosso passado é o perdão de Deus. É a única coisa que chega no passado nosso, é o perdão da parte do Pai. Hoje o que nós temos é a possibilidade de começar de novo, de ser uma bênção nas mãos do Senhor de novo, de ser uma bênção para as pessoas que são importantes para nós outra vez, de ser instrumento de Deus outra vez. É dessa forma que nós nos livramos das culpas do passado. Por quê? Porque o perdão de Deus está disponível, irmãos. E o perdão de Deus tem que entrar no nosso passado. O perdão de Deus tem que chegar nas feridas antigas. Porque quando esse perdão de Deus chega lá, aí está tudo quitado, aí não temos mais dívidas com a nossa alma, não temos mais dívidas com o nosso passado, aí não temos mais motivo para continuar inerte, não temos mais motivo para estar congelado. Por quê? Porque eu não estou preso mais. O passado foi perdoado por Deus. E eu preciso também me perdoar, porque eu não posso voltar lá mais. Caminha para frente. E a gente precisa se levantar. Por quê? Porque eu não sou o que eu deveria ter sido. Porque eu não sou o que eu poderia ter sido. Então eu preciso sim de perdão de Deus. Eu preciso sim começar de novo. Porque eu tenho rarmatia. Eu estou aquém do que Deus me deu. Estou aquém do potencial que o Senhor me concedeu. Eu estou aquém das capacidades que Ele me concedeu para servi-lo e para ser uma bênção para as pessoas que estão à minha volta. A gente tem que se livrar das amarras da culpa, irmãos. Os irmãos lembram daquela história de um cachorro preso na corrente? O dono coloca uma distância de corrente que ele só chega perto do portão, mas nunca vai no portão. Às vezes nós somos assim. A gente sai disparado achando que agora a vida vai dar certo e de repente a corrente prende. Puf! A gente só vai até naquele lugar. Está preso. A vida não segue. A vida não anda. Como tem gente que a vida não anda? Porque vive com culpa. Vive hoje pensando naquilo que poderia ter sido. Não pode, irmãos. Hoje, quando eu leio o Evangelho de Jesus, aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, a mensagem que está aqui é uma mensagem diferente. Diz o texto que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Nova. Se você é alguém que está em Cristo, o teu passado ficou lá atrás. O texto vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás, porque lá atrás Deus te concedeu perdão a respeito do que você já passou, a respeito do que você já viveu. E quando eu recebo com gratidão esse perdão de Deus a respeito do meu passado, quando eu entendo que eu poderia ter sido, mas não fui, mas que eu tenho uma outra oportunidade, porque o Senhor me fez de novo, porque eu sou uma nova criação, essa é a mão que me levanta, essa é a mão que me coloca de pé. Eu não posso voltar ao passado. Eu não tenho o poder de consertar aquilo que ficou lá atrás. Eu não tenho mais acesso ao que aconteceu, ao que se foi. Eu não tenho como recomeçar a partir de 10 anos atrás. Eu não posso, eu não tenho recurso para isso. Mas na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo, eu recebo recurso para começar de novo hoje. Eu tenho bondade de Deus, misericórdia de Deus, eu tenho sustentação, recurso dele para começar a partir de agora uma vida nova. Tudo isso por causa da graça que nos alcançou, da graça que está disponível para cada um de nós. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, você que me escuta nessa noite, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho guardado no meu coração e eu tenho absoluta certeza. Se você ainda não se levantou para o novo,
Se você ainda não se levantou para começar outra vez, acredite, Jesus quer que você se levante. Ele quer que o passado continue lá no passado. E se o Senhor pudesse usar a minha boca para te dar uma palavra nessa noite, era: meu filho, minha filha, se levante para o novo. Para de ficar na hamartia. Para de ficar preso àquilo que você poderia ter sido e não foi. Se levante para o novo, se abra para o novo. Se aproprie do meu perdão a respeito do teu passado. Deixa eu te levantar de onde você caiu. Deixa eu te levantar de onde você parou, de onde você ficou congelado. Deixa Jesus te levantar, irmão. Não fique aí preso, congelado, porque a vida é para frente. Para frente. Então tem uma palavra grega que o Senhor usa para nos falar de culpa, que é também uma palavra usada na língua portuguesa para pecado, que é hamartia. Mas não é a única. Eu termino falando de uma segunda palavra para pecado, que é parabases, que significa cruzar a linha. Que linha? Há uma linha que, quando nós a cruzamos, é pecado. É aquela linha que separa o bem do mal. Presta atenção. Nós não somente podemos deixar de ser aquilo que a gente poderia ser. Nós não apenas podemos não ser aquilo que deveríamos ser. O problema é que às vezes nós somos aquilo que nós nunca deveríamos ser. O problema é que nós cruzamos uma linha e de repente nos tornamos uma pessoa que a gente jamais deveria ser. A gente convive com isso. As pessoas já nos interrogaram a respeito disso. Quantas vezes me perguntaram: escuta, por que você é assim? E a gente fala: eu não sei. Escuta, quando eu te conheci, você não era desse jeito. O que foi que aconteceu? E na nossa boca só tem uma palavra: eu não sei. E lá no fundo do coração, a gente não sabe mesmo, mas foi parabases. A gente cruzou uma linha que não deveria cruzar, e a gente se tornou alguém que não deveria se tornar. E essa linha que nós cruzamos é uma linha que separa o bem do mal, e nós não sabemos as razões pela qual, às vezes, nós cruzamos essa linha. Só que quando nós cruzamos essa linha, em consequência, nós nos tornamos aquilo que a gente não deveria ser, aquilo que Deus jamais gostaria que a gente fosse. Porque por detrás dessa linha que a gente cruza, por detrás dessa palavra parabases, existe um negócio chamado perversidade, ou intenção de ser perverso. E essa intenção de ser mal, de ser perverso, todo mundo carrega dentro de si mesmo essa intenção. Perversidade e a maldade não é uma característica do bandido. Perversidade e maldade não é uma característica do ladrão, do malfeitor, do corrupto. O que a palavra de Deus mostra é que nós temos isso e carregamos isso dentro de nós. Uma maldade latente, uma intenção de perversidade, habita em mim e habita em você também. Mas o nosso chamado, a nossa vocação não é para isso, mas é uma linha que nós cruzamos. O verso de número 19 vai dizer que nós fomos chamados e Ele nos confiou o ministério da reconciliação. E reconciliação não tem a ver com maldade. Reconciliação não tem a ver com perversidade. E nós cruzamos a linha. E toda vez que cruzamos a linha, a gente começa a se tornar aquilo que a gente não deveria nunca ter sido. Nos tornamos uma pessoa totalmente diferente daquilo que Deus projetou e pensou a nosso respeito. Porque cruzou a linha da perversidade. E quando que a gente cruza essa linha? Quando a gente escolhe palavra para machucar o outro. Isso é perverso. Quando a gente fala com o propósito de atingir o outro. Isso é maldade, perversidade. Quando eu escolho palavras, atitudes, para que o outro seja atingido,
Isso é perversidade. Quando eu planejo atitudes para manipular pessoas, isso é cruzar a linha da perversidade. É me unir a Lúcifer. Porque é Lúcifer quem faz isso. Quando eu tento manipular as pessoas para chegar onde eu quero, para obter aquilo que eu quero, isso é a linha que nós cruzamos da perversidade. A gente está a caminho de se tornar a pessoa que Deus jamais gostaria que a gente se tornasse. Quando eu não me importo com o sofrimento que eu vou gerar nos outros por aquilo que eu vou fazer, é atravessar a linha da perversidade. É novamente me ombrear com Lúcifer nesse mundo aqui. Parabéns. Cruzou a linha que não podia cruzar. E vai se tornar a pessoa que não deveria ser. Aí vai chegar um momento na vida que a gente olha para nós mesmos e vamos pensar assim, não era para mim ser essa pessoa que eu sou. E aí vem culpa. Porque eu estou sendo a pessoa que eu sou porque eu cruzei linha que não deveria cruzar. E a gente sabe disso, pastor? É claro que sabe. O Senhor, nosso Deus, o Pai, lá no fundo da nossa alma, Ele nos deu uma coisa muito importante, porque Ele sabe que nós não vamos conseguir lidar com isso sozinho, Deus sabe. Deus sabe que a gente não consegue lidar com culpa sozinho, o Senhor sabe que a gente não consegue lidar com essas questões de alma sozinho, e por isso Ele nos deu uma coisa singular para cada um de nós, um negócio chamado consciência. Por mais que uma consciência esteja cauterizada, por mais que uma consciência esteja assim embrutecida, Deus colocou dentro de nós algo que mexe com a gente, e esse algo que Deus colocou dentro de nós para mexer com a gente, é para nos dizer assim, você ultrapassou a linha, Parabéns. Você está sendo aquilo que não era para ser, porque ultrapassou a linha. E se você não voltar, você jamais vai ser a pessoa que eu gostaria que você fosse. Se você não voltar, você jamais vai ser a pessoa que a tua família precisa. Cruzou a linha. E sabe por que Deus colocou isso dentro de nós, irmãos? Para que nós pudéssemos saber, ter a consciência do tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. Para que a gente pudesse saber que nós estamos nos tornando agente do mal quando cruzamos essa linha. Para a gente saber que nós estamos nos tornando agentes do mal ou gente do mal, porque cruzamos essa linha. Para que eu e você esteja sabendo que nós fizemos uma parceria com Lúcifer, o diabo, porque cruzamos essa linha. Parabéns. E se envergonha, irmão, Senhor. Nós não podemos permitir que o mal tome conta da nossa vida. Por isso que a gente não consegue lidar sozinho com essas questões. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos de auxílio do Espírito Santo. Porque nós precisamos acertar nossa vida com o Pai. Parabéns é aquilo que nunca eu deveria ter sido. Nunca. Então, eu carrego culpa porque eu não sou o que poderia ter sido. E carrego culpa porque me tornei uma pessoa que não deveria me tornado. E aí fico lá prostrado, não me levanto de onde eu estou. E não pode, irmãos. E sabe, enquanto essas coisas não são resolvidas, a gente fica paralisado na vida. Enquanto essas coisas não são desenvolvidas e resolvidas, a gente não se levanta para aquilo que tem de novo diante de nós. E aí eu encerro a minha fala nessa noite, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, quantos maridos, quanta esposa, quantos filhos, quantos pais, quantos irmãos, não deveria pegar uma bacia, também uma toalha, chegar em casa e dizer assim para os seus queridos, aqueles que de alguma maneira sofreram porque eles não são o que deveria ser, e estão sendo aquilo que jamais deveriam ser. Eles deveriam pegar uma bacia, uma toalha e dizer assim, escuta, olha, o que eu fiz foi errado.
Eu cometi muitos erros, não dá para mim reparar os erros que eu cometi no passado, não dá para mim voltar lá atrás e consertar o que eu fiz, eu não tenho como voltar lá atrás, não existe máquina do tempo, mas sabe o que eu queria te dizer enquanto lavo os teus pés? Que eu posso reconstruir a minha vida com Jesus Cristo, que o Senhor pode fazer algo novo em nós, que um futuro melhor pode estar diante de nós, que novo vem da parte de Deus. Porque Ele nos fez pessoas novas, somos uma nova criação. Porque é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Que nós podemos ter um futuro melhor. Que Jesus quer me levantar de onde eu estou. Que o Senhor quer me redimir do meu passado. Que Ele não quer mais que eu seja prisioneiro daquilo que eu já fui. O Senhor não quer mais. A gente carrega a culpa, irmão, porque temos amartia dentro de nós. A gente não é o que deveria ter sido. E a gente carrega a culpa porque cruzou uma linha para bases. A gente vem se tornando aquilo que jamais deveria se tornar. E somente o Senhor pode nos livrar. Somente o perdão de Deus faz a gente voltar para o ministério da reconciliação. Enquanto o Senhor não faz isso na minha vida, eu continuo sendo um encrenqueiro. Enquanto o Senhor não faz isso na minha vida, o ministério de reconciliação não faz parte do meu cardápio. Do meu cardápio faz é o confronto. Do meu cardápio continua sendo aquela pessoa amarga, aquela pessoa que eu jamais deveria ser. Que o Senhor nos perdoe. Que Ele nos deixe em paz com o nosso passado. E que nós mesmo tenhamos paz com o nosso passado, para viver o novo de Deus que está diante de nós. Em nome de Jesus Cristo. É isso que eu peço. Amém. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei. Vamos declarar a Ele que Ele reina em nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Louvado, reina em nós, Senhor. Reina em nós. Nos ajude com o nosso passado, Senhor. Firme os nossos pés no caminho novo. Nos dê um caminho de vida para que possamos andar. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanham. Deus abençoe você que nos acompanha aqui na transmissão. O Senhor abençoe a tua casa. E vamos orar mais uma vez, pedindo por um país melhor, por uma cidade melhor, por um tempo de vida nas relações melhores, por um caminho novo para cada um de nós. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá de restauração. Obrigado pelas oportunidades de começar de novo, Senhor. Não deixe que cada um de nós, ó Pai, perca as oportunidades que o Senhor nos dá. Vivemos ainda um tempo de graça, vivemos um tempo, Senhor, de oportunidades. E eu peço, nos ajude, Senhor. Nos ajude a nos reconciliarmos com nós mesmos.
Muito obrigado porque o Senhor perdoa o nosso passado. Muito obrigado porque o Senhor dá descanso para a nossa alma. Eu oro agradecido por tudo, Pai. Me despeço assim dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tu